só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Quero passar a palavra agora para o Frei Gilvando Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Deputado Cristiano, muito obrigado. Na pessoa de quem eu saúdo todos aqui da mesa e as pessoas que estão nos acompanhando aqui, quem nos acompanha também pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O quarto evangelho da Bíblia diz que a verdade nos liberta. Se vocês prestarem bem atenção na denúncia lida pelo nosso advogado Dr. Elcio Pacheco, denúncia assinada por dezenas e dezenas de entidades e organizações de direitos humanos, além da Comissão Pastoral da Terra e do MST, e também, se a gente observar na serenidade com que o Toninho, companheiro do MST aqui, falou, em momento algum o Toninho ameaçou, deixou bem claro que o MST, só em Minas Gerais, com 30 anos de história, luta na defesa da vida e da paz. Da mesma forma, a Comissão Pastoral da Terra tem 43 anos de história e de luta no Brasil. Em Minas Gerais, o ano que vem, faremos 40 anos de luta e de história. A Comissão Pastoral da Terra é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Temos como presidente, atualmente, o bispo Dom André, da diocese lá de Rui Barbosa, na Bahia. A Comissão Pastoral da Terra foi criada para ser uma presença pastoral, solidária e companheira na luta dos poceiros, dos camponeses, dos sem terra, a imensa diversidade do campesinato brasileiro, para a gente fortalecer a luta pela necessária partilha, socialização e democratização da terra no Brasil. É claro como o sol do meio-dia que, se não acontecer a partilha, a socialização e a democratização da terra no Brasil, grande parte da violência social que campeia nesse nosso país não terá solução. Há 518 anos, a mãe terra brasileira vem sendo aprisionada em propriedade capitalista privada. Nos 3 primeiros séculos, até 1850, ninguém tinha título de propriedade da terra no Brasil. Pelas tais das Seis Marias, a coroa portuguesa apenas concedia o direito de plantar e cultivar a terra, de usufruto. E aí, com a chamada Lei de Terras, de 1850, colocou lá, a única forma para se tornar dono de terra é comprar. Isso porque 38 anos depois iriam fazer uma libertação formal da escravidão, então prenderam, fizeram o cativeiro da terra 38 anos antes de fazer a abolição formal da escravidão. CPMI do Congresso Nacional, estudos de muitos entendidos na questão agrária brasileira demonstram, e eu também confirmei numa tese de doutorado que defendi no ano passado, que cerca de 30% da terra brasileira é terra pública devoluta. No estado de Minas Gerais, quase 23% do nosso querido estado de Minas Gerais são terras devolutas, cerca de 14 milhões de hectares. E a Constituição do estado de Minas Gerais diz que as terras devolutas precisam ser resgatadas e principalmente destinadas para fins de reforma agrária. Em nome da Comissão Pastoral da Terra do estado de Minas Gerais, queremos alertar aqui que, infelizmente, está completamente errado, equivocado, os fazendeiros, os empresários, quem pensa que é se armando, criando milícia armada e tentar reprimir essa luta tão justa e necessária. A gente pode perguntar assim, quem é que está agindo fora da lei? O MST e os outros movimentos camponeses, como o movimento da Frente Nacional de Lutas, que agora está na luta lá na ocupação Nova Jerusalém, Nova Serrana, na Fazenda Cantagalo, lutando para dar função social para aquela propriedade, todos lutam para cumprir o que está escrito na Constituição Brasileira de 88, para que a mãe terra brasileira cumpra a sua função social.
empresários, fazendeiros, montar grupos armados para segurar e proteger suas propriedades? É muito estranho isso. Primeiro porque não está na Constituição atual prescrevendo direito absoluto à propriedade. Isso estava escrito, era na Constituição do Império de 1824. Os fazendeiros e os empresários que têm propriedades, que estão cumprindo a função social, podem dormir tranquilo, não tem risco nenhum de suas propriedades serem ocupadas. Como o Toninho falou muito bem aqui, o MST e os movimentos populares lutam por um direito sagrado, porque a terra não pode continuar sendo mercadoria. A terra, conforme a Bíblia diz, é de Deus, pertence a todos. Se a propriedade está cumprindo a função social, não precisa ter medo que ela não será ocupada. Agora, se a propriedade está sendo para especulação e não está cumprindo a função social, aí não está de acordo com a lei. E queria fazer a reflexão também assim. Inclusive agora há propagandas na grande mídia brasileira, enaltecendo e dizendo que o agronegócio é pop, é 10, é não sei o que lá mais. Eu pergunto assim, se o agronegócio, é importante dizer o que é agronegócio, são grandes plantações, monoculturas, em grandes extensões de terra, usando tecnologia de ponta, com uso exagerado de agrotóxicos, com trabalhadores muitas vezes submetidos a situações análogas à escravidão. Se o projeto do agronegócio que está campeando no campo brasileiro fosse tão bom, nós não teríamos aí agora passando por gravíssima crise hídrica, por injustiça hídrica. Por que que todas as grotas e todos os córregos já secaram? Por que que no norte de Minas e todas as regiões de Minas Gerais se faz um poço artesiano e 1, 2, 3 anos depois o poço seca? Está claro que esse projeto, através de monoculturas, seja do capim, da soja, da cana, isso não é uma coisa saudável que faz bem à sociedade. Isso está colocando em risco o futuro da humanidade. Outra coisa, pesquisas científicas de muitas universidades já comprovaram que o uso exagerado de agrotóxicos, principalmente na grande agricultura brasileira do agronegócio, está causando por ano 600 mil pessoas contraindo câncer. Então, se o agronegócio e a produção com uso exagerado de agrotóxicos fosse tão boa, não teria 600 mil pessoas contraindo câncer a cada ano. Em 10 anos serão 6 milhões de pessoas. Se o agronegócio fosse tão bom, não teria já milhões e milhões de pessoas expulsas do campo e vindo amargar as agruras nas periferias. Em nome da vida, em nome do respeito à dignidade humana, nós da Comissão Pastoral da Terra clamamos por sensatez, por justiça social. Assim como o Toninho pelo MST falou aqui, o MST luta pela vida e quer paz. Nós também da Comissão Pastoral da Terra lutamos por paz, mas por paz verdadeira. Não paz de cemitério, paz como fruto de justiça social, paz como fruto de justiça agrária, paz como fruto de justiça urbana, paz com respeito aos direitos fundamentais, paz com preservação ambiental, para a gente exercer, além de responsabilidade social, exercermos também responsabilidade geracional, construirmos um mundo preservado para as próximas gerações. E aí, nós da Comissão Pastoral da Terra repudiamos essa construção bélica de forças armadas para tentar disseminar o terror e ameaçar. E depois quero também alertar que, além de que esse é um erro grave, que traz morte, isso também não terá a mesma palavra. Os que tramaram contra a vida de Jesus de Nazaré fizeram a sexta-feira da paixão, mas 3 dias depois, Jesus de Nazaré ressuscitou. Assim também, por exemplo, em 17 de abril de 1996, o governo do PSDB no Pará, junto com o latifúndio no Pará, pensou que reprimindo o MST iria acabar com o MST.
fizeram um massacre de Eldorado dos Carajás, matando 21 na hora, a queima-roupa sendo executados, ferindo mais de 70. Depois do massacre de Eldorado dos Carajás, o MST cresceu 1000 vezes mais. Outra coisa, recordo também, o ano de 2004, há 14 anos, em Minas Gerais, 10 lideranças camponesas foram assassinadas. O mandante do assassinato dos 5 sem-terras em Felisburgo está de trás das grades, levou 115 anos de cadeia e parte dos jagunços. Os fazendeiros também, em Unai, que tentaram reprimir a fiscalização necessária e justa lá do Ministério do Trabalho, que mataram os 4 fiscais federais, os 4 mandantes em Unai e os 5 jagunços, cada um levou 100 anos de cadeia, 900 anos de cadeia os 9. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos acreditar que o caminho para a paz social passa por diálogo, por convivência respeitosa e, sim, com o poder público cumprindo de fato a sua função de fazer. O governo federal está pisando na bola redondamente, tem que desencravar a reforma agrária, não pode continuar a política de latifundiarização do Brasil. O governo de Minas também precisa desembolar a questão, como o Toninho falou aqui, as terras devolutas continuar sendo aprisionadas. Está na iminência também, deputado Cristiano, para despejar a comunidade tradicional dos Geraideiros lá em Vale das Cancelas, no norte de Minas, em Gromogol. Um absurdo. Uma empresa eucaliptadora que diz que tem 200 e poucos hectares e a justiça agora era grilando lá mais de 3.000 hectares. O território lá ocupado pelas mais de 100 famílias lá do Vale das Cancelas, em Gromogol, é território geraizeiro. Ali não pode acontecer despejo. E repudiamos também esse despejo anunciado para amanhã, na Fazenda Cantagalo, da querida ocupação Nova Jerusalém, lá em Nova Serrana. Em nome da Comissão Pastoral da Terra, queremos alertar também que a injustiça agrária não será solucionada através de repressão, nem por milícias armadas e nem por impedimento do processo de socialização e democratização da terra que tem que acontecer. E aí nós queremos chamar a atenção que o Poder Judiciário, e no caso em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir da vara agrária, está, infelizmente, fortalecendo a injustiça agrária no nosso Estado de Minas Gerais. Não é mais possível pedidos de reintegração de posse ser expedidas assim de forma atabalhoada, como se fosse uma questão só de conferir quem que é o proprietário, sem conferir se de fato a propriedade está cumprindo sua função social. E a Constituição de 1988 é clara, diz que para cumprir a função social tem que garantir concomitantemente 4 quesitos. Tem que ter produtividade, tem que ter respeito às leis trabalhistas, tem que ter respeito à lei ambiental. Então, só monocultura não preserva o meio ambiente, aliás, devasta o meio ambiente, e tem que ter também uma cota de partilha da produtividade que está acontecendo ali. Não pode continuar os juízes e os desembargadores absolutizando o direito à propriedade. Termino, deputado Cristiano, apontando, assinando embaixo do que o Toninho do MST falou aqui, que a solução passa necessariamente pelo assentamento de todas as famílias sem terra. Então, reprimir o conflito não é a saída. E eu vou tomar a liberdade de ler um pedacinho de uma das notas que a Comissão Pastoral da Terra expediu, porque dia 18 de abril, na última semana, lá a 5 quilômetros da cidade de Montes Claros, se não tivesse a polícia chegado rápido, e se não tivesse provavelmente ali também a presença de agentes de pastoral, da Comissão Pastoral da Terra e de lideranças do MST, que tentou encaminhar lá, certamente teria acontecido um massacre. Para evitar um massacre, as famílias do MST, que estavam lá ocupando legitimamente uma propriedade que não era privada, era da Codemig, do governo de Minas, a propriedade de 242 hectares, também não cumprindo sua função social, mas para evitar o massacre, resolveram sair sob escolta da PM e foram acolhidas fraternalmente no assentamento Estrela do Norte do MST, lá em Montes Claros. Milícia armada estava ao redor do acampamento por todos os lados, com tratores,
os latifundiários e empresários bloquearam a rodovia Estrada da Produção e também o acesso ao acampamento, impedindo assim a entrada de alimento e água e o direito de ir e vir das pessoas que queriam se solidarizar com os companheiros e companheiras sem terra. Pior, mais, queimaram a bandeira do MST e proferiram muitas ameaças. Filmaram e divulgaram em rede virtual da internet a bandeira do MST sendo queimada e ameaças sendo proferidas. Soltaram foguetes comemorando a saída do sem terra da área e ameaçaram. Cito aqui entre aspas o que dá para colher do vídeo que eles mesmos divulgaram. Não haverá mais ocupação de terra no norte de Minas. Queimaram a bandeira do MST, soltando foguetes e ameaçando. Põe fogo nesse trem, nessa porqueira de bandeira, joga fogo aí, traga gasolina, põe fogo, põe fogo, põe fogo. Me dá o isqueiro, chama a televisão para filmar aqui, filme aqui agora. Olha o Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos é esse. Brasil sem terra, livre do sem terra. Esses vagabundos. A bandeira nossa é verde e amarela. Vamos exterminar essa cambada de sem terra. Olha lá, está tudo caladinho. Grite agora, sem terra. Em nome do Deus da vida, pelo amor de Deus, interrompam esse tipo de ameaça. Porque quem está fazendo esse tipo de ameaça está incentivando a violência e depois, se acontecer, se vier às vias de fato mesmo, serão chamados às barras dos tribunais, assim como Adriano Chafik foram, e como os mandantes da chacina lá de Unai foram, e como os fazendeiros que mandaram matar a irmã Dorothy, dia 12 de fevereiro de 2005. Termino aqui agradecendo as pessoas que estão aqui na mesa, o Jean César, o doutor Renato do Ministério Público, o procurador doutor Afonso Henrique, a doutora Ana Cláudia, defensora pública da Defensoria dos Direitos Humanos, agradecendo o deputado Cristiano, que com muita firmeza preside a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado Rogério Corrêa, que é sempre um grande deputado lutador, comprometido com a dignidade humana, com a dignidade dos movimentos populares, agradecendo também ao Toninho, e espero que as palavras serenas e sensatas que o Toninho teve a coragem de pronunciar aqui, não sejam motivos para aumentar ameaças de morte para cima dele. E ao doutor Elcio Pacheco também, obrigado, meu irmão, que Deus da vida continue abençoando e inspirando todos. Obrigado. Muito bem, agradecemos o Frei Juvander. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente.